Olá, boa noite. Vamos para mais uma live de hoje. Eu acho que tá um pouco escuro, acho que eu vou deixar um pouco mais para cá. Tentando me organizar para eu fazer um lugar bem melhor para fazer a live mais. Vamos lá. Boa noite, gente. Vamos lá, vamos chegando. Olá, João Carlos, boa noite, tudo bom? Quero que você me diga se está escura a imagem, porque eu tentei vir para um lugar bem melhor para ficar mais tranquilo aqui, que na cozinha ali fica um pouco apertadinho. Olá, Linda Mi Viegas, boa noite. Vamos lá. E como é que vocês estão? Tão bem? Boa noite, mãe da Babi. Todo mundo já sabe quem é minha mãe. Botando. Hoje resolvi prender um pouquinho que tá um pouquinho esquisito. Eu vou lavar. Vamos lá. Eu achei escuro mesmo, tá? Até estranhei. Foi porque eu tô procurando um local melhor pra fazer a live. Porque lá era minha cozinha. Aí às vezes atrapalhava alguma coisa, entendeu? Tinha muito pouco barulho. Apesar que aqui do lado também tem barulho por conta dos cachorros, mas é mais tranquilo pra mim, entendeu? Com mais à vontade. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Boa noite, mamãe. Mas tá muito escuro, minha gente. Tá muito escuro. Porque se tiver pra me ver, tá tudo tranquilo. Diz aí, comenta aí. Se tá muito escuro, tá bom pra ver, tá bom pra me ouvir. Que eu tô colocando as gambiarrinhas aqui pra ficar melhor, né? Espero que não caia o negócio de novo. Que já basta o de Aloísio, que caiu. Que o de Anderson também. Vamos lá. Hoje é a live número... Na verdade, pra quem não me conhece, meu nome é Babi, quem tá entrando pela primeira vez hoje. Meu nome é Babi. E faz mais de um mês que eu comecei essa página. E também tem essa página tem no YouTube também, no canal lá. Que é Ser Espírita. Só que esse Ser Espírita é com acento. É com acento no YouTube. Aí você procura lá pra quem... Quando você compartilhar o Instagram, pra quem não tem Instagram. Aí você procura no YouTube e compartilha pra pessoa no YouTube. Aí ela vê a live, tá bom? Que eu tô colocando tudinho lá pra quem não tem Instagram. Aí quem puder compartilhar para o pessoal que não tem Instagram, que tem gente realmente que não gosta da opção, né? Tem no YouTube também. E daqui a pouco eu vou estar com a Luísio na live de 8h15, Encontro Ponto Espírita. Então eu vou entrar por lá, não vou entrar por esse, vou entrar por lá. E a Luísio vai entrar pelo Reflexões.Luísio. Então vocês procuram Encontro Ponto Espírita e vai estar lá. De 8h15, daqui a pouquinho. Bom. Tá ótimo então o som, né? Tá bom. Vamos lá, vamos começar. A mensagem de hoje é intimamente, o nome da mensagem. Intimidade, né? Com Deus. Enternece-te com a história dos personagens infelizes nos romances que a televisão te apresenta. Sensibilizas-te com a situação das vítimas do drama social em noticiários da imprensa. Entretanto, anota por ti mesmo. As atitudes das pessoas que te partilham o cotidiano, quase sempre, são duramente analisadas por teu senso de observação, enquanto que os teus gestos são anatomizados em profundidade
pelas criaturas das quais dependes ou às quais te afeiçoas. Aí esse trechinho que fala o seguinte... Eita, meu Deus do céu. Jura do... um susto. Desculpa, minha gente. Tomei susto aqui. Acontece, né? Disse que ia cair. Caiu, ia. Eita, lasqueira. Assim mesmo. Faz parte. Faz parte. Eita, que ele não aguentou o embalo, não. Vamos embora de novo. Ai, Jesus. Vamos embora. Não cai não, por favor, me ajude, tá? Por favor, me ajude, cai não. Ai, Jesus, vamos lá. Bom, essa parte aqui fala daquela questão do que a gente vê nos noticiários, nas novelas. A gente coloca a nossa opinião em relação a essas pessoas, mas quem somos nós para ditar, dizer o que a outra pessoa é, como outra pessoa deve agir, né? Pronto, por enquanto é só isso, eu vou continuar aqui. Enquanto, na verdade, quem somos nós para impor algo, sendo que a gente também erra, né? Nesse ponto. Isso nos induz a pedir-te misericórdia em casa e no grupo de trabalho a que te vinculas. Aí, nesses redutos estreitos de ação, é que se encontram os maridos problemas e as esposas enigmas, os filhos em rebeldia e os pais enseguecidos na intolerância. Os parentes adversários e os companheiros antagônicos, junto dos quais na terra somos examinados pela vida, quanto os valores espirituais que já tenhamos conquistado na escola da experiência. Aqui vai falando daquelas situações de família que sempre tem, a maioria das famílias aqui na Terra. É de provas e expiações, fala de esposa complicada, fala de marido também, né? Que toda família tem uma pessoa difícil, seja filho, seja avô, seja avó, mas aquela pessoa ali, ela veio, não é para destruir nada, não é para não é para trazer-nos união, na verdade. Ali é um teste pra gente mesmo, pra gente ver ou enxergar a gente, o que a gente precisa mudar. Por exemplo, quando a gente fica impaciente com alguém, não é outra pessoa que tira nossa paciência, é a gente que não tem paciência mesmo. Então o problema tá na gente, né? Olá, Flavinha, amiga espírita. A família e o núcleo de afinidades são recursos da estrada evolutiva, em que todas as criaturas humanas são convocadas aos testes precisos, cujos resultados lhe barram ou descerram as portas da espiritualidade superior. Seja qual seja a questão que te aflige o mundo interior, deixa que a compreensão te ampare as manifestações pessoais e auxilia os que ainda não te podem auxiliar. Aqui fala na parte que ela fala que a família é um núcleo, é o principal núcleo, é o primeiro núcleo que a gente deve... Olá, Ana Paula, seja bem-vinda. É o primeiro núcleo, é o primeiro lugar que a gente deve ter atenção, principalmente com filhos. Em relação ao aprendizado, a relação a como enxergar a outra pessoa, o que a outra pessoa quer nos mostrar, né? E aqui embaixo, seja qual for a questão que se aflige o mundo interior, deixa que o compreensão te ampare, as manifestações pessoais auxilia os que ainda não te podem auxiliar. Quer dizer o quê? Que a gente tem que ter paciência, empatia com essas pessoas, né? Porque a gente tá no mesmo barco. Então, às vezes a pessoa erra, né? E a gente vai lá, aponta o dedo e vai os quatro pra cá, do nosso lado assim, ó. Que a gente também erra. E a gente até fala da pessoa, mas se fosse na situação da gente, com certeza seria até pior. Espero que não, mas você falando de alguém, por exemplo, fulano falou isso, fulano falou aquilo, fulano fez aquilo, mas se fosse você, provavelmente você não sabe se seria pior ou não. Então a gente tá, todos estamos no mesmo barco. Então o que a gente deve fazer? É auxiliar essa pessoa, é tentar ajudar. Se ela não quer ajuda, aí já é outro patamar, outra questão. Mas a gente tá fazendo a parte da gente, tá tentando se esforçar para ajudar. Mas, se não quiser, mesma coisa a gente. Se alguém tentar ajudar a gente. Gente, eu tô com o olho meio assim, piscando, porque eu tô cansada, viu?
tô com sono. Eu tô naquele momento de o corpo bem cansadinho, mas estou aqui porque eu sei que vou ficar bem, vou melhorar, né? Vamos lá. Voltando. Mesma coisa com a gente. Se alguém, por exemplo, fulano, tu quer ajuda? E a gente, não, quero não. Mesma coisa. A gente só vai querer, a gente só parte da gente, a mudança só parte da gente ou então da outra pessoa. É verdade. Porque também o fruto não cai longe do pé, né? Sim, verdade. Com certeza. Tá muito escuro, eu sei. Eu vou fazer umas comprinhas aí depois, se puder, pra melhorar a iluminação. Por quê? É aqui meu olho. Porque a cozinha, ela tá me atrapalhando um pouquinho. Por conta de refeições e tal. Olá, Betinho. Tudo bom, amore? Tudo bom, querido? Vamos lá. Vou ficar assim pra todo mundo me ver. Tá bom? Sim? Tá. Nem sempre conseguirás beijar a mão de que te fere, mas em qualquer tempo dispões da possibilidade de oferecer-lhe a bênção da tolerância. Paciência e amor são os medicamentos da alma, capazes de curar qualquer relacionamento enfermiço. Desafetos e compromissos de existências passadas voltam a nós, matematicamente, nas áreas da reencarnação, para que lhes convertamos a aversão em simpatia e o débito em resgate. Nunca te esqueças. Ser-te-á sempre fácil ensinar o caminho da luz aos companheiros que desconheces. No entanto, na vida particular, cada oração é convidado a acender a luz do caminho em si mesmo, a fim de que não sejamos viajores transviados na jornada de elevação. Aqui fala na parte do que a gente deve fazer para tentar entender a pessoa, tentar ajudar, né? Colocou uns gatinhos aqui, não entendi. Tentar compreender a pessoa. Ele pede paciência e amor, pede tolerância. Ele fala desafetos e compromissos de existências passadas também. Por exemplo, famílias. Às vezes a família toda é toda desunida. Por que será? Porque há algo ali que precisa ser, como é que se diz? Trabalhado. Precisa ser entendido para que as pessoas que estão ali, no momento ali, convivendo ou não, né? Tentem se entender e tentando entender outra pessoa para se ajudar e ajudar outra pessoa, para quando for para o outro lado, essa desavença cesse, para que a gente não vá para o outro lado carregando lixo, carregando mágoa, carregando sentimentos desnecessários da nossa alma, né? Bom, tem um trechinho aqui no final que fala: amigo, continua servindo e não temas. Onde viste o lavrador que deitasse as sementes na terra e as visse germinar no mesmo instante? O serviço que te confiei é aquele mesmo que o Pai me deu a fazer. Nenhum gesto de bondade e nenhuma palavra de amor se perde na construção do reino do bem eterno. Bom, aqui fala pra gente não desistir da gente, não desistir de quem está ao nosso lado, independente de relacionamento amoroso, relacionamento de família, irmão, qualquer relacionamento. Qualquer pessoa que passar pelo nosso caminho, o que a gente deve fazer, tentar entender o jeito dela, como ela se comporta, porque às vezes a gente conhece alguém e julga muito. Fulano devia ser assim, fulano devia agir assado, mas não respeita o jeito dela. Apesar do jeito dela, assim, também não tem... A gente não é ninguém para apontar dedo, a gente não é ninguém para dizer que minha mãe tem que agir assim, que minha irmã tem que agir assado. Ela tá no tempo dela. Claro que, infelizmente, tem pessoas que ainda agem errado, feito a gente. Agem errado na questão de vícios, agem errado na questão de vícios morais, como também a gente faz isso. Então a gente não deve fazer esse tipo de julgamento, porque a gente também está no mesmo barco, está no mesmo caminho. Então a gente deve, ao contrário de julgar, ao contrário de colocar o dedo na cara da pessoa para ela dizer o que ela deve fazer ou não,
a gente deve ajudar a tentar conversar, tentar acolher a pessoa. Se a pessoa não quiser, a gente deve fazer o quê? Orar. Porque é a única saída depois da tentativa da conversa, tentativa do abraço, certo? E quem entrou aí foi Maria Angélica, eu acho que é. Maria, seja bem-vinda. Bom, eu vou linkar com uma parte do Evangelho sobre isso, tá? É aquele capítulozinho que fala de sede perfeitos. Parábola do semeador, que eu acho que é bem... Eu acho que faz uma conexão bem legal com a história. Com a lição, né? Quem deve fazer. Tá? Vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu no barco, onde se sentou. Todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia, saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outro, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão da riqueza sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e lhe dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. São Mateus, capítulo 23, versículo 18 a 23. Bom, quem entrou foi Gabizinha linda, que conseguiu o desafio, terminar o desafio hoje. Se Deus quiser, ela vai voltar de novo. Enfim, aqui é a parábola do semeador, que fala no seguinte. Naquele mesmo dia Jesus saiu, né, e sentou perto do mar. E ali se reuniu uma multidão. Aí depois ele subiu no barco e se sentou. E tá aqui todo o povo voltando à margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, porque a linguagem de Jesus, para a gente entender, porque a gente é tão pequeno ainda que a gente infelizmente só entende por parábolas. Entendeu? E até hoje ele conhece bem o nosso coração, a nossa mente, para falar de uma forma que a gente entenda, que a gente compreenda e faça, pratique, que é o mais difícil. Ou a HB, tô falando H aqui. Aí ele falou: aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Aí as sementes foram caindo. Uma semente caiu em lugar pedregoso. Ela não tinha muita terra, não tinha como ela germinar ali, né? Tinha outra que caiu em espinhos, mas os espinhos sufocou. Tinha outra que caiu uma terra... Uma terra boa. E ali ela teve frutos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: quando a gente... e aqui fala no final: que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Ou seja, o que essa parábola quer dizer?
Quando a gente internaliza a lição, internaliza algo, na verdade a gente já traz algo de encarnações passadas, já traz algo dentro de nós que é a centelha divina. Então a gente já vem trazendo histórias, como o Carol já me falou muito na live, que a gente traz histórias de outras encarnações. Então a gente... Ok, beleza. Obrigada pela presença momentânea, mas valeu, obrigada. Quer dizer que a semente que a gente guarda aqui, a gente tem que aprender o quê? A semear em terra boa, para dar bons frutos. Você tem que, além de saber do que você já traz e do que você aprende aqui, beijinho, beijinho, boa noite. Além do que você trouxe aqui, você tem que aprender a usar essas sementes, colocar em lugares que floresçam. Uma hora a nossa terra fica boa, assim. Por exemplo, agora no momento a gente está num planeta de provas e expiações. Mas ao longo do tempo, como foi antes e foi agora, vai evoluir, vai crescer, vai andar. Então, um dia, o nosso planeta vai passar por um período que só vai ter provas. Que as expiações são provas de passado. E quando a gente for para mais encarnações seguintes, a gente vai errar menos. E não vai mais precisar trazer, no caso, pagar aqui, novas expiações aqui. Então, na verdade, vai ficar só as provas. Aí depois vem o mundo de regeneração, aí vai avançando. Aí nesse tempo, enquanto a gente vai andando, evoluindo, essas sementes vão frutificar melhor lá na frente. Porque o que a gente está plantando aqui, às vezes a pessoa se preocupa muito com o que foi a vida passada, no que fez, no que sei o quê. Mas para mim, que eu aprendi a pensar assim, como foi falado ontem na lição das respostas da vida, o tempo é este dia. No caso, o dia mais importante é hoje. Então, o momento que você tiver oportunidade, o segundo que você tiver aqui no momento onde você está aqui nessa live, você reflita o que você está fazendo para fazer essa semeadura. Não para esperar colher, mas pelo fato de você saber onde vai semear e pelo fato de você vai frutificar, mas você ter o amor e saber como é que vai semear, porque às vezes você só faz semear para colher. Por exemplo, você ajuda alguém, você vai para algum tipo de trabalho, você vou receber algo, a gente só pensa nisso, a gente não pensa em só oferecer, só ajudar, sem receber nada. Então, aqui essa questão tem esse ponto também, você deve semear e saber onde semear, e semear com boa vontade. Mas não ficar esperando, eu vou semear porque eu vou colher, lá na frente eu vou colher. Não, a gente está fazendo aqui, claro que tem aquela lei de ação e reação. O que a gente está fazendo hoje aqui, lá na frente vai refletir. Lá na frente, né? Mas a gente deve agir aqui com boa vontade e amor a nós mesmos e às pessoas ao nosso redor, como foi falado na lição. Então, a gente deve agir da melhor forma possível, orar e vigiar. Sem ficar esperando lá na frente, fulano vai fazer isso, fazer aquilo por mim. Não, você faz tudo que tiver ao seu alcance, para que aquela pessoa esteja bem, esteja em paz. Certo? Só pelo fato disso. Eu sempre falo aqui nas lições, quando toca nesse assunto, porque Jesus nos quer servindo, Jesus nos quer ajudando as pessoas com o coração. Boa noite, Gabi, boa noite. Jesus quer que a gente sirva as pessoas, quer que a gente olhe o coração delas, que o coração delas esteja bem. Não porque ela vai retribuir você lá na frente. Se ela retribuir, tudo bem, mas faça pelo coração e por boa vontade, certo? A lição de hoje é essa, tá bom, minha gente? Hoje eu falei mais, hoje eu falei muito, vamos ver quem falou aqui. A semente é de boa qualidade, Flávia. Ela tava falando com Flávia João Carlos, né? Aí Betinho saiu. Pronto, acho que ninguém comentou muita coisa. Ninguém comentou quase nada. Minha gente, você pode falar, minha gente. Pode falar.
conversar. Olá, Isa, tudo bom? Boa noite, seja bem-vinda. Bom, a lição de hoje foi sobre semear e colher sem interesse, né? Sobre você ter tolerância na questão da semeadura, ter amor na questão da semeadura, você semear com tolerância, amor e resignação. Porque como a gente também demora a frutificar, como a gente também demora a mudar, a outra pessoa também vai demorar, a outra pessoa também tem um tempo dela. Então por que a gente fica com raiva porque a outra pessoa está errando, porque a outra pessoa falou isso e aquilo? E a gente não erra não, entendeu? Então tem que aprender, eu tô falando pra mim também, minha gente, porque eu tô precisando ouvir o que eu tô falando também. Então a gente tem que aprender a saber respeitar o jeito de outras pessoas, o tempo delas, aprender a respeitar e aprender a conduzir se for preciso, você tá andar do lado dela e ajudar ela não for preciso, mas só a gente e ela é que vai sair do lugar e mudar. A gente não vai fazer nada por ninguém e ninguém vai fazer nada por nós. Então a gente tem que tomar a iniciativa de abrir os olhos, abrir os ouvidos, como falou aqui, e fazer o que Jesus nos pediu para fazer, né? Olá, Maria Aparecida, seja bem-vinda. Bom, a lição de hoje foi aqui. Eu não vou me estender muito, já tem outra live com a Luísa. E a Luísa acho que não conseguiu entrar aqui. Não conseguiu entrar não. Tudo no tempo certo. Você lembrou bem o tema de ontem, esse dia, verdade. Hoje é a oportunidade da gente pensar, orar e vigiar nossos pensamentos no que está falando, no que está fazendo, no que está pensando. Se a gente pensa coisas boas das outras pessoas, se a gente fala mal, se a gente pensa mal. Porque às vezes você está falando bem, mas que o pensamento está falando ao contrário, né? A tolerar, Flavinha colocou. A tolerar e ter esse olhar de empatia. Muito difícil mesmo para todos, mas conseguiremos aos poucos. É muito difícil porque a gente ainda está em evolução, ainda tem defeitos, né? E quando a gente escuta alguém falando algo, já aconteceu comigo, que eu tô me esforçando para isso, mas teve uma hora realmente que eu não consegui, que é normal, né? Você tem que entender o seguinte, se você escutar algo de alguém, você faz o seguinte, você respira. Foi até um exemplo de ontem à noite com a minha prima, que ela tem 3 filhos e tal, vou nem comentar o nome dela. Pra ela, toda vez que se estressar, ela coloca água na boca, esperar respirar, passar a ventania e depois engolir a água, né? Continuar tomando água. Aí você vai tentar raciocinar melhor e entender que aquela pessoa que falou aquilo ali, ela tá em crescimento também como você. Se você faltou paciência é porque algo de errado tá com você também. Não é só ela, não. Então todos nós aqui precisamos, quando a gente estiver num momento difícil, num momento de querer gritar, querer falar alto com a pessoa, ou se encolerizar totalmente, desequilibrar, a gente respira e lembre de Jesus, lembre o nosso guia. Porque ele está do nosso lado ali, só a gente chamar ele, né? Bom, minha gente, a mensagem é essa. Já tem outra mensagem do livro Respostas da Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. E esse que eu li, para quem não viu, é de Meimei, Palavras do Coração, certo? De Chico Xavier também, Meimei, meu Espírito Meimei. Bom, eu vou encerrando, eu vou fazer uma prece, que eu tô precisando fazer uma prece agora, aqui. Que eu sempre faço, né? Vamos lá, fechar o olho, respirar. Dá aquela respirada, como o Betinho sempre fala, aquela respirada. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado, lhe abraçando, sorrindo para você, dizendo que você é capaz, que você é luz, que você não desista de sua vida, que você não desista de quem está ao seu lado, apesar da convivência difícil, apesar da situação difícil,
Que você se agarre na oração, se agarre em Deus e se agarre em seus amigos, porque seus familiares estão ao seu lado e seu guia também está ao seu lado. Então não temas. Não temas nunca. Se algo de ruim aparecer, lembre-se que é um teste. É um teste para você crescer, para você amadurecer, para você virar uma luz maior ainda. Então, que hoje, que o resto dessa noite seja uma noite de paz, de amor e alegria. Que os seus amigos espirituais estejam ao nosso lado, nos intuindo, nos mostrando pensamentos, ações futuras que a gente possa fazer. Que a gente aprenda a orar e vigiar mais, porque a sombra ainda faz parte de nós, mas um dia não fará mais. Um dia a sombra vai se dissipar do nosso coração e a gente vai se tornar melhor a cada dia. Então, gostaria de agradecer a todos presentes, aos nossos guias e nossos amigos que estão sempre comigo nas lives, que estão sempre com vocês aí do lado. Agradecendo bastante aos nossos amigos aqui, que me intuíram a passar a mensagem, quem precisava ouvir. Principalmente eu, que eu preciso, a primeira pessoa que escuta eu. Então, muito obrigada. Que assim seja. Obrigada, minha gente. A Luísa chegou no amém. Tudo bom, Luísa? Já a gente se encontra. Reflexões ponto Luísa. Eu vou entrar pelo encontro ponto espírita, assim seja. Chegar, né? Graças a Deus. Kátia entrou. Seja bem-vinda. O vídeo vai ficar salvo para quem entrou no final, certo? Meu nome é Babi, para quem não me conhece. Eu acho que eu não tinha visto o nome dela por aqui ainda. Me chamo Bárbara, mas todo mundo chama de Babi, então me chama de Babi, certo? E já eu vou fazer a live com o doutor Aloysio, já que ele não gosta de chamar de senhor, aliás, chama tio Aloysio, né? No perfil Reflexões ponto Aloysio, eu vou entrar... Namastê, mamãe. E eu vou entrar pelo encontro ponto espírita, tá bom? Bom, aí vocês seguem lá, encontro ponto espírita, e entra lá e a Luísa vai aparecer junto comigo, tá? Pra gente ler esse livro aqui, Respostas da Vida. Eu tenho ele aqui, da versão antiga. Tá bom, minha gente? Muito obrigada por tudo. Tava na consulta, né? Eu também fui sair hoje mais cedo. Espero que tenha dado tudo certo. Bom, muito obrigada, gente. Mais uma vez. Lembrando que essa live aqui não é só minha, é de todos nós, tá? Obrigada, que Jesus abençoe vocês. E sábado tem Jardel aqui, que é o locutor espírita, de 7 horas da noite. Ele vai estar aqui, lendo mais uma lição do livro aqui. E o nome da lição eu vou até falar o nome da lição da próxima, que é Luz em Ti, certo? Dia 5 de dezembro, num sábado, de 7 horas da noite. A gente se encontra aqui. E daqui a pouco, de 8h15, vai ter live com a Aloysio. E amanhã também. Essas lives é de segunda a sexta, de 8h15 da noite. A cada dia tem pessoas diferentes. Vai ter dias que vai ter 2 pessoas, vai ter dias que vai ter uma, certo? Mas a gente tá começando agora, que começou terça-feira, estreou, né? E a gente tá em duplas. Mas depois a gente vai ficar só, depois vai convidar alguém, vai ter convidados, vai ter música e outras novidades aí depois, certo? Obrigada, minha gente. Boa noite. Jesus abençoe vocês. Até daqui a pouco.